Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Isso aí, a gente vai falar de tudo que é tempo, fuso horário e tudo mais, beleza? Galera, a gente está começando mais um Curto Tempo. Curto Tempo. Isso aí. Yeah. Yeah. Mas vamos lá, vamos se apresentando. Quem é tu mesmo, cara? Eu sou o Cauã, da Igreja Espaço da Paz. Qual a tua rede mesmo? Rede Hope. Que isso, top. E tu, mano? Pô, eu sou o Igor Franca, sou da Rede Livre, meu líder Davi, isso faço parte da Igreja Espaço da Paz. E aí? Isso aí, galera. Eu sou o Davi, pela graça de Deus, faço parte da Rede Livre, estou como líder. Até quando não sei. Mas vamos lá, Curto Tempo. Galera, a gente está começando aqui mais um Curto Tempo. É um projeto que a gente tem aqui junto com a Rede Hope, Rede Livre, que a gente vai falando sobre alguns assuntos. E o nosso assunto é continuação sobre independência ou morte. Eita, caralho. Independência ou morte? Fala aí, Calma, o que te lembra, cara? Me lembra do Brasil e Portugal, né? Porque o Brasil era colônia. Que isso, aulas de história, que isso, estudou 10 em história. E aí, amigo, o que te lembra? Independência ou morte, mano? Trazendo assim pra nossa vida, né, eu vejo que é você conquistar ou morrer. Eu vejo dessa forma. Assim como o Portugal fez, né, na época dele, hoje conquistavam, hoje morriam tentando, né? Assim como o Kaique disse na último curto tempo, ou você conquista ou você morre tentando. Nenhum dos dois. Você não vai abdicar da mão do seu propósito por covardia, pois aquele que tem coragem vai da mesma forma e sabe que vai ser concluído da mesma forma. Isso aí, conquistar ou morrer. Me lembrou até um joguinho, tinha um joguinho que eu gostava muito, Red Alert. Tinha que ser conquistar. Não, mas é. Uau. Call of Duty. Nossa, daí só o jogo que tira. Mas vamos lá. Independência ou morte? Portugal, cara, o que você lembra de Portugal? Como é que era o Brasil, mais ou menos? O que você acha? Como é que era? Imagina se a gente estivesse naquela época. Imagina você ter esse filho de português, branquinho assim e tal, nobre e tal. Eu ia ser da senzala, né? Eu ia lá na África. E aí, o Brinco já nasceu no Brasil. Aí, imagina se você estivesse naquela época, nascendo aqui. Então, tipo assim, quando já vem, como foi essa pergunta agora que você fez pra mim, querendo ou não, foi o nosso primeiro passo. Porque o Brasil não foi descoberto, né? Mas não nasceu naquele tempo, entendeu? O Brasil, ele já tinha sua história antes dos índios. Os índios tinham sua história aqui no Brasil. Eles eram dos índios, né? Cada um tinha sua tribo, tinha seu jeito de falar, de caçar, de se comunicar. Pá. Aí veio Portugal, perdido, né? Com a desculpinha que iria nas Índias buscar tempeiros, especialistas, e acabou parando aqui. Mas já é comprovado que isso é mentira, que eles vieram para cá na intenção de procurar terra, procurar o que tinha aqui. Então foi o nosso primeiro passo. Foi um passo, acho que ruim, né? Porque pelas coisas que aconteceram aqui, por causa da escravidão de índios e africanos. E da forma que foi, né? Da forma que foi, cara. Lidaram com o famoso, infelizmente tem isso, né? Tem o bom que a gente conquistou a independência, mas trouxeram coisas negativas também pra nós, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Faziam tipo escambo, eles davam um espelho pros índios, que naquela época eles viviam através de arco e flecha, era muito precário e o povo europeu já era muito desenvolvido, né? Então eles já sabiam da forma que os portugueses chegaram, eles foram espertos, né? Viram a qualidade de vida que os índios viviam, que não era das melhores, e trouxeram um escambo. Eu te dou um pouquinho aqui e você trabalha para mim, de uma forma escrava. E querendo ou não, você vê até hoje em dia isso acontecendo no Brasil, infelizmente, né? Que é algo que trouxe a independência, mas ficou um pouquinho esse lado negativo. Até que custo, né? Porque até para que o Brasil alcançasse essa independência, né? A fase de Dom Pedro I, quantas coisas tiveram que acontecer, né? Quanta exploração, quantos maltratos, quantas covardias, mortes também, né? Tudo mais. E essa foi muita, né? E essa parte da exploração, né? Da enganação, né? Aí é isso aí. Como é que vocês acham que isso acontece em relação à nossa vida, né? O que vocês acham que essa questão da exploração, dos maus tratos, do engano
Como é que você acha que isso acontece no nosso dia, Cauã? Você acha que isso tem alguma relação com a nossa vida hoje? O que aconteceu no passado, se tem alguma coisa hoje, Isso. envolve. Essa questão de exploração, de engano. Cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que não, entendeu? Porque o que aconteceu lá, mentes foram mudadas, entendeu? Cada vez que o tempo passa, a gente pensa em novas coisas. Eu acho que, cara, acho que é muita da maldade, né, cara? Antigamente tinha a maldade da pessoa pra poder fazer, pô, cara, como tu vai fazer uma escravidão? Vai pegar uma pessoa, vai chicotear ela, vai deixar ela com fome pra pessoa poder trabalhar pra você, entendeu? Então tem uma relação, né? Eu falei que não, mas tem uma relação sim, que é a maldade, a falta de Cristo na vida, a falta de discernimento, entendeu? Então acaba assim tendo uma relação. Claro que nossa mente vai mudando, entendeu? A gente vai evoluindo, nosso pensamento vai melhorando. A gente acabou com a escravidão, mas acontece o racismo ainda hoje em dia, é isso aí, entendeu? A pessoa, a maioria sofre muita agressão aí na rua, a gente vê vídeos aí, cara, entendeu? Um pouco de tempo atrás aí, nos Estados Unidos, em todo o Brasil, né? em todo o país, tinha lá no fundo do ônibus, era onde os negros sentavam. E se lá na parte da frente tivesse ocupado, o branco ia lá e ia tomar uma lugar do negro, que é isso. E tomava pancada, entendeu? E hoje em dia, cara, continua a mesma coisa. Só que de forma diferente, né? Tá mais mascarado. Naquela forma, sofreu mais maus tratos, mais. Hoje está de uma forma diferente. Eu vejo até no lugar onde eu trabalho, né? Por exemplo, naquela época, querendo ou não, Dom Pedro era uma autoridade, né? E diziam os índios escravos era a parte de baixo da população, o Haleli. E se você for ver, naquela forma era descarado, hoje não, está um pouco mascarado. Você vê que tem racismo ainda acontecendo nos bares e tudo mais. No meu emprego eu posso falar, por exemplo, eu trabalho de uma forma que eu sou o mais baixo ali, mas tem superiores que usufruem, sabe, da mão de obra da gente para tentar negociar com outras pessoas que podem usufruir por meio deles. Eles usam a mão de obra, que são mão pesadas, né? Vou ser claro, né? Trabalham no quartel e as pessoas são soldados, pegam os soldados, levam para, por exemplo, ajudar a parte de outra área no quartel e em troca os superiores ganham uma melhora, uma ajuda, né? Por terem oferecido o trabalho de mão de obra dos soldados. Certo benefício, né? Certo benefício. E é muito complicado, que eu acho que até mesmo se a gente jogar para a nossa realidade, essa questão da independência, né? Durante muito tempo o Brasil não teve essa identidade, né? A gente não tinha a nossa própria bandeira, hino nacional, não tinha os nossos valores, né? Era muito do que o outro país trazia para o nosso. Eu acho que isso é muito complicado, que se a gente pensar na nossa realidade, né, de vida, se a gente não tiver cuidado, eu acredito que a gente até é enganado pelos valores, às vezes, que vem de fora. Quando o nosso valor tem que ser baseado na Bíblia, né? A nossa dependência tem que ser de Cristo. Só que é muito complicado quando a gente se torna dependente da opinião dos outros. E aí o Brasil era muito dependente do que Portugal decidia, ele tinha que acatar, ele tinha que obedecer. Porque era colônia, né? Tinha que obedecer de qualquer jeito. Pois é, e eu acho que se a gente não tiver cuidado, lá fora a gente também tem essa atitude, sabe? Do que as pessoas vão achar, do que às vezes um superior, às vezes não é nem um superior, mas é uma pessoa que a gente, né, tem um respeito, uma admiração, às vezes é o grupo que a gente está inserido. E aí como é que você acha que a gente tem que se cuidar disso, se proteger dessa situação, tá bom? Para que essas pessoas não venham monopolizar a nossa mente, a nossa opinião. Eu acho que a gente tem que ter discernimento do que a gente vai fazer, entendeu? Ainda mais eu que sou cristão, eu tenho que ter o discernimento, porque eu sei o que é certo e errado, entendeu? Se algum amigo meu vem me influenciar, pô, bora ali, vamos cometer um assalto, estou usando como exemplo. Eu tenho discernimento de mim impor e falar que não, isso que eu estou ensinando é certo. O famoso posicionamento. Então a gente não pode ser dependente das pessoas do mundo afora. Claro que a gente temos que ter escolhas. Pô, cara, o cara tá falando para eu fazer isso vai ser bem para mim, o cara tá me dando um conselho bom. Vou tentar. Entendeu? Tem muitas pessoas que me dão vários conselhos, cara. Ainda mais que eu quero seguir uma carreira militar, me dá vários conselhos de coisas que eu posso fazer e eu posso ser dependente disso. Entendeu? Eu falei, pô, cara,
escutei uma parada ali, gostei, vou tentar, é uma parada boa. Mas vai chegar alguém, vai começar a falar várias besteiras pra mim, entendeu? E então me afastar, vai ter que ser independente dessa forma, entendeu? E aí, como é que você acha que a gente pode se posicionar em relação a isso? Para que pessoas de fora não nos levem para o caminho de engano. Eu trago muito a palavra de Deus, né? A gente estudando a palavra de Deus, a gente entende, né, o que Deus tem para nossa vida, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E o conhecimento, né? Em Oséias, Deus vai dizer que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu vejo quando uma coisa que também o escritor diz, que eu até compartilho, que diz que a única coisa que o homem não pode roubar é o seu conhecimento. Então, o conhecimento, cara, ele vai te levar para o bem e para o mal. O conhecimento, você vai saber para onde você tem que ir e onde Deus vai te direcionar. Né? Eu lembro muito de Josué. Josué, quando foi conquistar as terras, Deus disse para ele, né? Seja forte e corajoso, pois eu, Senhor, estarei contigo onde você for. E eu vejo que muito, até por ele ser novo e tudo mais, Moisés deixou ele seguir, mas existia uma falta de confiança do povo por ele, né? Porque era sempre a imagem de Moisés e não a imagem de Josué. E aí, a partir dali, Deus disse para ele ser forte e corajoso, e não confiar naquilo que as pessoas diziam, sabe? Dele, da dúvida que as pessoas tinham através da capacidade dele. Mas Deus o escolheu e ele foi firme e fiel ao que Deus falou com ele. E ali ele foi conquistando terras atrás de terras. E você for ver, ele conquistava todas as terras quando ele estava em obediência ao Senhor. A única terra que ele não conquistou de imediato, você vê que foi por uma desobediência, né, do povo para com Deus. E quando Deus disse para tomar a terra e não pegar nada de lá, e teve um homem que foi lá e roubou, pegou o ouro, o tesouro que tinha naquela terra, e a sua família foi executada depois, né, foi apedrejada. Mas antes disso eles não sabiam, Josué não sabia, eles foram tentar tomar a terra e ali a presença de Deus não foi com eles, por uma desobediência. Mas você vê que quando ele estava em obediência ao Senhor, você via que sempre Deus estava com ele e dava as terras para ele, né? É bom a gente saber a nossa identidade, porque tem identidade, quem é dependente de Deus, a gente não tem que ser dependente das pessoas, do que elas falam, deixam de falar, mas a gente tem que sim ser dependente da verdade que Deus fala, pois Ele sempre estará com razão. A gente não tem razão, mas Deus sempre estará com razão, e aquilo que Ele falar pra gente, a gente tem que ser fiel e obedecer a voz dele, pois Ele estará com a gente onde a gente for, e a gente não vai ser corrompido, né, por esse mundo. E é uma palavra que eu trago muito comigo também, é Romanos 12, né, que diz, ofereçam como sacrifício vivo a Deus, e não nos conformeis com as coisas desse mundo, mas permite a transformação de nossa mente, para que possamos ver quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, né? E cara, o que você falou agora foi muito forte, né? É uma parada muito forte, que pode tirar de tudo que você tem, menos o seu conhecimento. Isso minha mãe fala muito pra mim. Fala, Cauã, estuda, procura saber das coisas, porque aí ela vai lá e fala isso, né? Porque podem tirar tudo de você, seus bens, menos o seu conhecimento. E o conhecimento é muito bom, muito para você usar no seu dia a dia, usar tudo na sua vida. O conhecimento é muito bom para você, tipo assim, saber o que você está fazendo, onde você está se metendo. É isso aí. Entendeu? E conhecimento, eu acho que o melhor de tudo é o Bíblia. Entendeu? Para você ter o discernimento mesmo do que você vai fazer. Para você saber onde você vai botar suas escolhas, suas ações. Você botar o seu espírito santo à frente do carnal. Entendeu? E é o essencial do que você faça. É muito importante. E até o Igor botou um ponto bacana, que é essa questão da independência, né? Se a gente for pensar como foi o Brasil naquela transição da independência, né? Infelizmente ele se tornou independente. Imagine quando você está numa situação que você, entre aspas, está meio que tranquilo, porque, né, o Brasil não tinha a sua identidade, mas ele também não tinha um exército próprio e tudo mais. Imagine quando você se torna independente, passa a ser agora tudo contigo. Né? Você lembra de alguma situação dos dois, de quando você se tornou independente de alguma coisa? Eu mesmo, eu morava com meus pais, né, antes de casar. E aí eu chegava em casa, não, minha mãe é top, mulher santa, incrível. Minhas roupas tudo passadinho, mano. Comidinha, minha mãe sempre deixava comidinha passada lá, comidinha pronta, quer dizer. E aí quando eu me casei, quem é que passava minha blusa? Não tem, né? Eu que passava. E a Fê não deu essa turma não, né? E às vezes eu chegava do trabalho, minha esposa não estava em casa, quem é que tem que fazer comida? Você. Eu. Você lembra de alguma coisa que você
passou por essa independência que você teve um corte para casa? Ah, passei. Assim que eu entrei pro quartel, né? O quartel me ajudou muito na minha maturidade. Por exemplo, eu chegava cheio de fome em casa também e não tinha ninguém pra fazer minha comida e tal. E quem ia fazer era eu. Eu comecei a fazer minha própria comida também. E em relação a passar roupa e tudo mais. E no quartel eles sempre compram o uniforme em linha, né? Por mais que tinha vezes que minha avó me ajudava, mas eu passava também, sabe? E apoio de moral, uma coisa que aconteceu comigo era quando tava tudo difícil. Quando sempre, antes de eu me tornar assim, independente, na minha forma de não depender mais do salário dos meus pais, até mesmo de depender deles para sair ou algo do tipo, começar a ser dependente disso do meu trabalho, você acaba passando por muita dificuldade, né? Você tem que ter aquele apoio moral, aquele braço contigo. E muitas vezes no trabalho eu passava por isso, pô, meus pais não estão aqui, e agora? Vou pedir socorro para quem? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, passava uma dificuldade, e aí? Eu não tinha mais meus pais, só tinha eu e Deus. E o Senhor sabia tudo que eu estava passando, tanto injustiça como as dificuldades do próprio trabalho mesmo. E eu ficava tipo, que nem quando você está no mar aberto, sabe? Só você, o seu barquinho ali, Deus, e agora? Vou te chamar de socorro por quem? Por meus pais? Mas meus pais já não estavam perto de mim ali para me ajudar, né? Daí eu aprendi a amadurecer, a saber lidar com as pessoas, a saber quando as pessoas estavam vindo com má fé, quando não estavam. Eu aprendi a amadurecer, ter o discernimento das coisas. E isso traz, a independência traz isso, né? A independência traz a maturidade. Você não vive mais pelos seus pais. Os pais, eles te ajudam muito, mas se você for sempre ficar na aba dos seus pais, cara, vai ter uma hora que você vai morrer. Porque a imaturidade traz a morte, mas a maturidade traz responsabilidade. E responsabilidade traz cargos que você vai, não só a vida vai estar em risco, mas também a vida do seu próximo. E é isso. E aí, Camara, você teve algum momento que você se tornou independente em alguma área da tua vida? Cara, tipo assim, eu sou muito novo, entendeu? Tenho 17 anos ainda. E aí, assim, mas uns 20. legal. Depois ele vai chegar nisso. Oi, eu vou dar um exemplo de casa com minha mãe. Claro que minha mãe pô, faz muitas mais coisas do que eu, né? Minha mãe trabalha fora, aí chega, faz comida em casa, eu não sei fazer comida ainda, tenho que aprender. Arrozinho, sabe fazer uma coisa? Um ovo frito. Não, você. Mas ele arruma a cara, hein, sabe? Eu sei fazer ovo, pipoca, brigadeiro e miojo. Já pode vai passar fome. Morrer de fome. Já tô pensando, fritar batatinha, nugget, já. Só saudável, hein? Só saudável. Botar na velha prata no micro-ondas, já pode casar. Outra coisa, tipo assim, eu busco ajudar lá em casa. Poxa, botar um lixo pra fora, lavar um banheiro, lavar o quintal. Porque eu sei que vai ter uma hora que eu vou começar a morar sozinho, vou casar, eu vou ter meus filhos. E vai ser muito ruim jogar tudo pra esposa, deixar tudo ela sobrecarregada. Não. Eu não sei meu futuro, não sei se ela vai trabalhar no futuro, mas ela trabalha, chega em casa, tem que fazer tudo. Entendeu? Então eu tenho que saber, eu tenho que saber fazer alguma coisa também. Poxa, lavar um banheiro, então não tá nada. Entendeu? Então eu busco ter esses conhecimentos. Para quando chegar a minha hora de brilhar no mundo, saber fazer as coisas certas. Essa questão da independência, eu acredito que tem muito a ver até com a maturidade, né? Porque essa questão da maturidade faz com que a gente mesmo se descubra, né? O que a gente é capaz, porque nenhum de nós sabe de tudo do que é capaz, né? Aconteceu com ele, né? Começar a ter uma maturidade por causa do exército, tá assim. Cada dia fazer essas coisas, aprendendo cada coisa. E é um crescimento, ninguém é pleno em tudo, né? O Igor está aprendendo, eu estou aprendendo, você está aprendendo. E essa questão até mesmo do Brasil, porque eu fico imaginando quantas coisas o Brasil tem. O Brasil é um país rico, só que quantas coisas o Brasil até hoje ainda é dependente, às vezes, de uma economia externa. E aí, quando acontece oscilação de dólar, de preço do petróleo, seja o que for, a gente fica dependente. E aí isso é um efeito cascata ruim. Porque se eu dependo de você para alguma coisa, e aí aquele dia você não quer mais me vender, e aí? Eu fico sem. E se a gente pensar, talvez até mesmo na relação que a gente tem às vezes fora, né, do nosso ambiente de igreja, a gente se torna dependente das pessoas. Eu acho que é muito importante que até mesmo no relacionamento, seja marido e mulher, qualquer relacionamento, a gente não gerar uma dependência. Porque quando você se torna dependente do outro, se aquele outro para,
E aí, o que tu faz? Você vai parar também, né? Exatamente. Você viu o que aconteceu agora na União Europeia, né? Quando tá tendo a guerra da Ucrânia. E a maior exportadora de gás é a Rússia. E os Estados Unidos é o grande rival da Rússia. E o principal coisa que eles falaram, o que os Estados Unidos fez foi cortar, tirar o YouTube, tirar tudo da Rússia, tudo aquilo da mídia da Rússia, né? E a Rússia simplesmente fez, tá bom, vou cortar o gás e vocês vão ficar sem gás. E ficou sem gás, tanto a Alemanha quanto os outros países da União Europeia. E eles vão usar o que agora, sabe? E essa dependência, ela, de pessoas, cara, traz morte para a nossa vida mesmo. A gente acaba parando por causa da outra pessoa. Porque se a gente botar a dependência em cima de uma pessoa, se ela parar, você automaticamente vai parar. Porque o alimento vai parar de chegar até você. O que mantém a gente vivo, sabe? E o que Deus pede pra gente ter uma maturidade, ser dependente dele, é porque o alimento de Deus nunca para, cara. Ele sempre vai nos alimentar, a sua palavra é viva. E ele sempre vai trazer algo novo. Você pode ler o versículo 1000 vezes, mas Deus sempre vai trazer algo novo pra você continue sua caminhada. É melhor você ser dependente de Deus que das pessoas, sabe? Porque as pessoas são falhas. Não é que você não tem que abrir mão das pessoas, não é isso. Mas você não pode grudar nelas, colocando como elas fossem a sua base de tudo. Porque se ela parar, ou se a base dela sair, automaticamente você vai cair junto com ela, sabe? Mas se você colocar Deus como sua base, ele vai ser o seu o provedor, né? Como Deus vai querer de tudo, sabe? Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai, ele é o nosso Pai, ele está conosco todos os dias, sabe? Eu trago muito a palavra de Deus para minha vida porque eu coloco minha dependência nele. Através disso, eu gostaria até de contar um testemunho. Eu fazia muito minha mãe como ponte, sabe? A minha mãe Janaína, uma mãe assim, espetacular, não tem nada pra falar dela. Eu também me emociono porque, pô, ela me ajudou muito na minha vida. E tipo, o conhecimento que ela tem é espetacular, sabe? Quando ela começa a falar, eu paro e meus ouvidos ficam atentos para ela, porque ela é uma mãe que sabe tudo, cara. Se tu perguntar o que está acontecendo lá no outro país, ela vai saber explicar, ela vai saber explicar o desenvolvimento e tudo mais, e da palavra de Deus, então, tudo. E teve uma época que Deus estava falando comigo, pô, faz isso. E aí o que acontecia? Ela aí perguntava pra minha mãe, Deus está falando para fazer isso. Ela, não sei, vai. Eu acabava fazendo aquilo que minha mãe estava fazendo. E minha vida ficava estagnada por causa daquilo. E até esse ano, quando eu entrou, eu estava vendo isso. Por mais que eu ame muito minha mãe, por mais que ela tenha um conhecimento enorme, sabe? E até quando ela ficava assim para baixo, eu ficava também. Por quê? Por conta que o meu apoio era ela, sabe? E quando ela ficava por baixo também, eu também ficava junto com ela. E eu não ajudava ela da forma que deveria ser. E eu aprendi isso com Deus. Eu colocando minha base em Deus, quando minha mãe precisar de um ombro amigo, eu vou lá e vou ajudar ela. Não vai ser só ela que vai ser meu ombro amigo, sabe? Mas sim eu também ajudando ela. E tipo assim, como o Davi falou sobre o Brasil ser um país muito rico, a gente tem tudo para ser independente, né? Desenvolvimento. Cara, o nosso clima vem lá do frio, vai subindo e vai aumentando. Então tem coisas que para plantar que é no frio que se planta. A gente pode plantar lá embaixo. Tem coisas que já são mais quentes, em ambientes mais quentes. Agricultura, pecuária, indústria, a gente tem dinheiro, cara. O Brasil tem muito dinheiro para poder fazer o comércio e ser independente. E ser como a Rússia. Entendeu? Distribuir o gás natural, entendeu? Então a gente tem esse poder. E agora jogando pra gente, vamos jogar agora pra gente, cristão, para as pessoas, né? A gente tem tudo. Então por que a gente não desfruta desse tudo? Entendeu? Porque a gente desfrutando, vamos ser pessoas melhores, vamos ter um ambiente melhor, entendeu? E só vai melhorando, cara. Nada que a gente vai viver aqui para desfrutar que vai ser ruim. Isso aqui é o nosso dinheiro pro Brasil, né? Para melhorar a nossa economia. Feliz a nação que os judeus não se É muito importante que a gente entenda, né, como o Calma colocou, a nossa dependência precisa realmente estar em Deus, na Bíblia, né? Jesus mesmo ele usa a frase, né? Sem mim, nada podeis fazer. E aí, quando realmente vivemos isso, essa dependência, porque a natureza humana, né, as pessoas, às vezes priorizam muito, tipo assim, faz você. Então pergunta para Deus, faz você uma vida separada de Deus. E eu acredito que a gente precisa entender realmente qual é o nosso papel em Deus, que somos realmente dependentes dele, porque a vida, quem provê é ele. Se alguém quiser desligar, é Deus. Não adianta que situações muito adversas podem acontecer, dificuldades, mas a palavra final
vem de Deus. A nossa dependência vem de Deus. Tudo que nós vivemos, a nossa provisão vem de Deus. Eu acredito que o homem precisa entender e se descobrir em Deus, não ele sozinho. Porque se eu viver uma vida independente de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim, muito ruim. Então é importante entendermos qual é realmente o nosso estilo de vida e para onde podemos e devemos chegar. Se buscarmos o alimento, a fonte certa, somos capazes de coisas incríveis. Isso traz muito o Rei Leão, não sei se você já viu o Rei Leão. O Simba, Aí, né? ó. Pô, não, sério, pô, é bíblico também. Porque, sério, mano, não, sério, porque, pô, o Simba, ele foge, seu pai morre pelo seu tio Mufasa, né? Mufasa, vale o brigadão, rapaz. Ali, ó, aquele é o pessoal do... Ele já deu várias vezes. Então, Mufasa, e tipo, depois ele começa a andar com... Qual o nome daquele Timão e Pumba. O Timão e Pumba. Sendo que eles colocaram que ele não era o leão da selva. Eles comem. Leão come gafanhoto, leão come inseto. Eles comiam o Simba, né? O Simba, eles comiam o inseto, sabe? E leão não come isso. Ele perdeu sua identidade por ele andar com companhias erradas. Ele fazia aquilo que as pessoas diziam o que ele tinha que fazer. Até que então ele toma uma cajadada, né? Que pra mim é um pastor toma na cajadada. Você é o Rei Leão. E aí ele desperta e volta e luta pelo seu trono. Porque é isso, cara. Quando você sabe a sua identidade, pessoa nenhuma, cara. Pessoas podem falar o que for de você, mas você sabe quem você é. Pessoas vão mentir, vão blasfemar, vão dizer coisas que você não é. Mas quando você sabe o que você é, nada pode parar. Só quem pode parar é você mesmo. E é algo que eu vejo até no Brasil. Só que o Brasil tá da forma que tá, cara, por conta dele mesmo. Se o Brasil, cara, tivesse mentalidade de Cristo, cara, pô, a gente, sem brincadeira nenhuma, a gente seria potência mundial, porque a gente a gente tem uma aposta, cara, que pode chegar a embarcação o tempo todo. A gente é o grande, era grande exportador, né, de petróleo, de usina, era tudo feito daqui da gente, matéria-prima, então, pô, nem se fala, a gente vende para depois comprar e volta. Por exemplo, a soja, cara, a gente vende a soja E compra mais caro, né? Vende barato e compra mais caro. O suco da uva. Antigamente, como eu falava antigamente, como que a gente era com café? O café dava muito dinheiro pro Brasil. Entendeu? Por que a gente não pode fazer isso de novo? Entendeu? Eu acho que é isso que me impressiona, cara. Ser um país muito rico, isso aqui parece que não é. Você vê a realidade, pessoas passando fome, pessoas sem moradia. Parece que é um país muito pobre, filho. E sempre vai ter alguém para ser o mais esperto da história, que vai tentar enganar, até porque o Timão e o Pumba, eles ensinam lá o Simba a comer inseto para que eles não fossem alimento dele. Então você desvia o foco às vezes para você se resguardar. E muitas das vezes, né, na nossa vida, é para a pessoa tirar proveito, ou então para que você não cresça tanto. Então não vou falar, poxa, que o Cauã pode ser melhor professor do que eu, melhor obreiro do que eu, porque eu quero ter o status. Então, ó, Cauã, se espera em mim, mas você nunca vai alcançar. Quando isso, obviamente, não é verdade, né? Você pode ser muito melhor do que eu, você pode ser muito melhor do que eu. E eu preciso admitir isso, porque se eu não admitir isso, quem vai estar mentindo sou eu. A verdade é que vocês podem ser melhores do que eu. Eu me lembrei de uma série, cara. O Cobra Kai. Eu também não achei. Essa aqui na temporada de agora. Caralho, velho. Eu nunca gostei de jogar. Qual o capítulo que tu parou? Eu tô no 5, quinta temporada. Aí tem um episódio lá. Rapaziada da Netflix. Vai crescer, né? Tô precisando, hein? Carteira tá fina. Aí era uma hora que tinham que vir dois alunos, juntar dois alunos contra o mestre. Isso lá no Cobra Kai mesmo, no dojo do Cobra Kai, contra o mestre. O sensei, né? Sensei. Aí era aquele japonês com o moicaninho e o pequeno que sofria bullying, entendeu? Sabe qual é? Que vira boladão depois. Aí o japonesinho de moicano que era o líder. E só mandava o cara, entendeu? Só mandava o cara apanhar. E depois disso, eu acabei jogando muito pra frente. Antes disso, um moleque tava lá treinando um chute bom, fazendo tudo certinho. E esse cara virou e falou: cara, pega mais leve, porque o primeiro sou eu.
entendeu? Em vez de apoiar o cara que é do dojo dele a ser maior, ele não, abaixa a bola aí porque eu que sou o primeiro, parceiro, eu que sou o líder daqui. Às vezes eu tô rebaixando o Davi, mas o Davi pode ser um melhor que eu, cara. Entendeu? Pode ser um líder melhor do que eu. Tô jogando exemplo, você quer meu líder, claro. Pode ser um líder melhor, pode influenciar mais e eu tô rebaixando o cara, tô tirando a expectativa do cara. E você tá impedindo dele viver o propósito dele, de ele crescer e dar mais isso. Aí o que aconteceu? Na hora lá da luta, o mestre lá apanhou os dois, mas claro que pegou o menor primeiro, porque ele jogava, ó, vai lá que eu vou te dar cobertura, o menor ia e tomava, entendeu? Aí teve uma hora que ele se estressou e saiu, aí o sensei foi lá, chamou na sala e falou, ó, seja o líder lá, quem falou que ele era o líder? Aí foi na hora que ele se impôs, entendeu? Empurrou o moleque, aí o moleque bateu no sensei e foi lá e deu um chute. Toma, e ganhou na casa. Na nossa vida, eu acho que a gente passa muito por essas situações, sabe? De entender qual é realmente o nosso papel em Cristo. Eu acho que quando entendermos, quando a igreja, sabe, Espaço da Paz, a igreja brasileira, entender qual é o papel dela em Cristo, seremos capazes de fazer um versículo que sinceramente mexe muito comigo. Quando Jesus manda para os seus discípulos, obras maiores farão. Mano, quando eu penso nisso, poxa, cara, mexe com uma estrutura. O que eu sou capaz em Deus? Fora de Deus, zerado. Mas em Deus, quantos planos e propósitos? O Brasil, em Deus, quantas coisas ele pode fazer? Ele pode ser um grande abastecedor. Sabe? Tipo quando o Egito lá de José, onde ele abastecia toda uma região. O Brasil é um dos maiores produtores de grão. A gente tem uma grande agricultura, pecuária, indústria. Quantas coisas a gente pode criar? Agora o orçamento que eles têm. Orçamento. Só que uma das coisas que eu acho que atrapalha desde antigamente, a questão da corrupção. Sabe? A corrupção, ela suga, ela desaparece com as coisas, o dinheiro desaparece, os recursos desaparecem. E uma das coisas que eu me lembro até, né, no CD do irmão Lázaro, mas até fala isso. Na oração inicial a pessoa fala, eu tenho medo da corrupção dentro de nós, dentro da igreja, porque às vezes a gente se corrompe por coisa tão baixa. Por algo que, tipo assim, a gente se corrompe por um negócio assim, mas se a gente continuasse, cara, no progresso, a gente ia ganhar um negócio assim. Eu vejo muito isso aí que vocês falaram, porque vocês falaram agora lembra muito de Jesus, cara, porque Jesus ele sabia qual era o seu propósito, né? Ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, mas ele sabia o propósito que ele tinha aqui na Terra, e por isso que a importância da independência. A independência, ela não te deixa você se enganar, sabe? Quando você vira dependente de Deus, Deus te dá discernimento, você não deixa ser enganado mais por pessoas, você sabe aquilo que tem que viver. E o grande enganador desse mundo, todos nós sabemos, que é Satanás. E Jesus foi tentado por Satanás, logo quando ele estava cumprindo o seu propósito. Você vê que ele foi batizado por João Batista, né? E veio uma grande voz, através de uma pomba, que é o Espírito Santo, e falava, esse é meu filho, quem eu me alegro e me comprazo. E logo dali ele foi em seguida levado ao deserto a ser tentado por Satanás, que ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum. E ali, o que Satanás fez com ele? Satanás atentou logo na área que ele sabia, o propósito dele. Se você mesmo é um filho de Deus, se taque aqui dessa pedra. Mas Jesus, mesmo sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele leu as Escrituras. E ele sabia o que Deus ele conhecia também o Pai, né? Isso é importante, a gente também conhecer o Pai, porque a gente não vai ser enganado, a gente vai saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E ali logo Jesus rebateu ele, não atentarás o Senhor teu Deus. E depois, se você quiser, eu te dou todo o reinado dessa terra, você pode conquistar todos os reinados. Aí você vê a corrupção. Por que da corrupção? Porque o grande enganador está lá em cima. Por quê? Mas não é para a gente viver dessa forma. E logo depois Jesus rebate ele e consegue vencer essa luta. Mas por que Jesus venceu? Porque ele sabia quem ele era e quem ele era em Deus. E quando você sabe quem você é e quem você é em Deus, automaticamente você não vai ser enganado por Satanás nem por outras pessoas. Você vai ver o cumprimento do propósito. E se Jesus desistisse e se tacasse e aceitava a proposta de Satanás, sabe? O famoso banquete do mundo, né? O que aconteceria? Hoje eu e você, nós não teríamos
da vida eterna, porque não teria cumprido o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Então isso é importante da gente saber, da independência e também a maturidade, né, no reino de Deus. Aliás, isso teve a ver com a EBD de hoje. Aliás, escola bíblica dominical, todo domingo, 9 horas da manhã. Você que participa pode vir com Pode independente da idade, tem para todos aqui. Nós temos esse conhecimento porque viemos a Isso aí. Deus. Pois é. Agora perdi a palavra. Vou bater aqui. Tô lembrando. Verdade, tá? Foi mal, rapaziada. Vambora. Cara, Jesus não se corrompeu porque ele era dependente de Deus. Entendeu? Por isso que ele teve a corrupção por parte dele. Imagina o quanto ele foi. Vamos supor, o quanto que ele foi. Quando ele foi tentado. Entendeu? Pô, o cara que cura o cego, irmão. O cara que cura o aleijado. Que faz o paralítico andar. E faz o paralítico andar, parceiro. O quanto que ele não foi tentado. Exatamente. Entendeu? Para vários meios já. E isso não foi possível porque ele era dependente de Cristo. Ele dependia do bem. Eu posso ser dependente, mas de algo ruim. Então eu vou me corromper. Isso aí. Mas ele era dependente de algo muito bom. Algo que todas as pessoas que foram dependentes vão dar certo, vão ser abençoadas. Entendeu? Então é muito bom a gente ter o discernimento de quem que a gente está sendo dependente. Entendeu? Se a gente fosse independente, a gente estaria no mesmo patamar de hoje, falando com o pessoal sobre a Bíblia. Se a gente fosse independente, fosse só nós dois, Não estaria. não. A gente sendo dependente de Cristo, a gente está tendo um discernimento de estar aqui hoje, falando sobre Deus. Até uma pessoa que fora da igreja pode estar vendo a live hoje, pode conhecer a igreja, pode virar um dependente de Cristo. Porque foi dado de graça, né? De graça. É só benção. E é isso aí, pessoal. A gente tem muitas coisas ainda para falar, mas quem quiser saber mais, parece que no Sextou, dia 30 agora, vai ser o nosso encerramento desse tema. A gente deseja muito que você se torne uma pessoa independente de mais influências, independente do pecado, do mundo, mas que você seja dependente de Deus. E aí, a independência ou morte é o que você vai experimentar. Você pode experimentar independência de forma tranquila, mas se não for de forma tranquila, que a gente morra tentando, porque ninguém deseja ser dependente daquilo que não é verdadeiro. Que a nossa verdade seja sempre a palavra de Deus, seja Cristo Jesus, seja Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, porque é através disso que nós seremos verdadeiramente felizes em Deus. Beleza? Dá um tchau aí, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Seja dependente de Cristo, não seja dependente e não seja dependente do mal. Tenha conhecimento da Bíblia, leia a Bíblia e desfrute do bem dela. Valeu, rapaziada. Foi uma benção aí conversar com vocês. E desejo que vocês permaneçam em Cristo. Pois aquele que permanece em Cristo dará muitos frutos. E é isso que Deus deseja de nós, tá bom? Isso aí. Independência ou morte. Bora!